Você já se perguntou por quê, mesmo sendo gentil, prestativo e educado, o mundo continua te atropelando? Já reparou que, quanto mais você tenta agradar, mais parece que as pessoas te ignoram, te testam, te usam? Existe um tipo específico de dor que nasce não da maldade alheia, mas da sua própria tentativa desesperada de ser bom demais. Talvez ninguém tenha te contado, mas o jogo do mundo não é vencido por quem é bonzinho. É vencido por quem entende as regras. E Maquiavel já dizia: aquele que deseja ser obedecido deve saber como ordenar. Mas você sabe ordenar? Ou vive abaixando a cabeça, sorrindo amarelo, se engasgando em silêncios enquanto o mundo faz de você um capacho? Ser uma boa pessoa virou seu álibi, um escudo frágil contra o desconforto de se impor, contra o medo de decepcionar. Mas no fundo, você sabe, você sente. A cada sim que diz quando queria dizer não, uma parte sua morre um pouco. Hoje, a gente vai desmontar esse personagem submisso que você criou para sobreviver. Vamos expor os 5 erros mais sutis e destrutivos que você comete achando que ser uma boa pessoa é virtude. E mais, vamos mostrar como o pensamento de Maquiavel, tão mal compreendido, pode te devolver o poder que você entregou sem perceber. Esse vídeo não é um apelo para você virar um ogro. É um chamado para você parar de ser um bunda mole, para parar de usar a bondade como muleta e começar a usar a inteligência emocional, o posicionamento estratégico e a verdade como armas de presença no mundo. E antes que você diga, isso não é para mim, saiba, se você vive cansado, frustrado, engolindo sapos, sentindo que ninguém te respeita, então é exatamente para você. Aliás, se você assistiu o vídeo onde falamos sobre como 10 minutos diários de autoconhecimento, segundo Jung, mudam sua percepção da sombra, já percebeu o quanto esse tema se conecta com o que vamos discutir aqui. Se não viu ainda, o link está na descrição e vai aparecer no final. E te garanto, vai fazer ainda mais sentido depois desse aqui. Agora, vamos abrir esse tabuleiro, porque o jogo que você precisa aprender a jogar já começou faz tempo. O vício do agrado. Você foi treinado para agradar. Desde pequeno, te ensinaram que ser educado, gentil e prestativo era o caminho certo. E você acreditou. Aprendeu a dizer sim antes mesmo de saber se queria. A sorrir quando queria gritar. A aceitar quando deveria questionar. Mas tem um preço alto aí que ninguém te avisou. Porque todo sim que nasce do medo é um não para você mesmo. E com o tempo, esse hábito vira vício. Vício de aceitação. Vício de ser querido. Vício de nunca desagradar, mesmo que isso te custe a própria saúde mental. Você acha que empatia é se colocar no lugar do outro. E é. Mas não é sair de si para caber no outro. Não é se dobrar até quebrar. Confundir empatia com submissão é o primeiro passo para perder o respeito dos outros e de si mesmo. E o mais trágico, você acredita que agradar é amar. Que ajudar sem limites é prova de afeto. Mas amor que exige sua anulação não é amor. É controle emocional disfarçado de carinho. Agradar não é amar. É negociar a aceitação com a própria dignidade. Quer virar essa chave? Comece com um não. Um não, dito com verdade, sem culpa, com respeito. Pode ser pequeno, pode ser simples, mas tem que ser real. Porque cada não que você ensaia fortalece a sua espinha. E cada limite que você impõe reconstrói o seu valor. Você não está aqui para ser conveniente. Está aqui para ser inteiro, e ser inteiro exige desaprender o vício de agradar. A verdade sobre a bondade. Ser bom não é o problema. O problema é quando a sua bondade te torna invisível. Quando você some de si mesmo para caber na expectativa dos outros. Quando sua voz some na ânsia de manter a paz. Paz que, muitas vezes, nem é sua. A dor silenciosa de quem nunca se impõe não grita, mas consome. É aquela angústia que aparece quando você deita à noite e percebe que passou mais um dia inteiro sem se escutar. Porque toda vez que você abaixa a cabeça para não gerar conflito, uma parte sua grita por dentro. E você finge que não ouve. Existe um mito maldito circulando por aí, o de que confrontar é ser agressivo. Mentira. Confrontar é clareza. É você dizer o que precisa ser dito sem pedir desculpas por existir. Não é sobre atacar, é sobre aparecer. Porque quem não confronta o que incomoda, aceita o que destrói. E aí entra a diferença entre respeito e medo. Você pode ser respeitado, ou pode ser temido. Mas quem vive tentando ser amado por todos, acaba sendo desrespeitado por muitos. O respeito nasce da verdade, não da conveniência. Quer uma ferramenta prática? Antes de se calar, pergunte a si mesmo: estou em silêncio por maturidade ou por medo?
Depois, formule sua verdade com firmeza e fale. Sem rodeios, sem floreios, sem pedir licença para existir. Falar com respeito não significa se encolher, significa se posicionar com consciência. Bondade não é submissão, e ser bom nunca deve significar ser ignorado, porque no fim das contas, o mundo te trata com o mesmo nível de respeito que você demonstra aceitar. A sombra que você esconde. Você se orgulha de ser bonzinho, de ser aquela pessoa tranquila, que evita brigas, que nunca explode. Mas já se perguntou para onde vai toda a raiva que você não sente? Toda a frustração que você engole? Toda a verdade que você silencia? Ela não desaparece, ela desce. Vai pro porão da sua psique, se transforma e vira sombra. Aquela parte de você que você não quer ver, não quer nomear, não quer assumir. Mas que, mesmo negada, encontra um jeito de se manifestar. E quase sempre da pior forma. Raiva reprimida não vira paz. Vira irritação crônica. Aquela impaciência com tudo e todos, aquele estresse por bobagens. Isso não é seu jeito. Isso é sombra se manifestando. E quanto mais você nega, mais ela domina. Os sinais são sutis, mas estão aí. Julgamentos automáticos, reações exageradas, uma insatisfação constante, mesmo quando tudo está bem. É a sombra pedindo para ser olhada. Porque o que você não encara, te controla. Reconhecer o que você evita sentir é o primeiro passo para deixar de ser dominado pelo que não entende. E não, olhar para a sombra não te torna uma pessoa pior. Te torna mais inteira, mais lúcida, mais real. Quer um exercício? Separe 10 minutos do seu dia. Só você e você. Escreva o que está sentindo, sem censura, sem floreio, sem filtro. Observe o que vem. Essa prática simples pode ser a porta de entrada para sua verdade mais crua. Inclusive, se você viu o vídeo onde eu explico como esses 10 minutos diários transformaram minha relação com a sombra, você já sabe do que eu tô falando. Se ainda não viu, o link tá na descrição e vai aparecer no final. Não subestime o poder de se encarar no escuro, porque só quem tem coragem de descer até a própria sombra consegue subir inteiro. A armadilha da aprovação. Você ajuda, cede, se adapta, engole sapos, tudo com um sorriso no rosto. Mas por dentro, espera. Espera o reconhecimento, espera o elogio, espera aquele olhar que diga: você é incrível. E quando não vem, fica o vazio, o gosto amargo de quem faz tudo certo e ainda assim se sente insuficiente. A verdade é dura. Generosidade não é sempre amor. Às vezes, é dependência disfarçada. É a tentativa desesperada de comprar valor com esforço, de mendigar afeto com favores, de trocar identidade por aceitação. Esse é o erro fatal. Acreditar que seu valor depende do que os outros veem, sentem ou dizem. Acreditar que, se ninguém te aplaudir, então não valeu. Isso é prisão. Isso é você colocando a chave da sua autoestima na mão de terceiros. E o pior é que o elogio se transforma em vício. Quando ele vem, dá alívio. Quando não vem, te desmonta. Porque você construiu sua autoestima como vitrine, esperando curtidas, esperando olhares. Só que ser vitrine te impede de ser casa. Te impede de ser morada para si mesmo. Quer sair dessa armadilha? Comece agora. Escreva 3 coisas que você fez nos últimos dias e que te deram orgulho. Mas tem uma regra: nada que envolva aprovação externa. Nada que tenha ganhado aplauso. Pode ser algo pequeno, íntimo, mas verdadeiro. Algo que só você viu. E mesmo assim, teve valor. Você precisa aprender a se validar antes de esperar validação. Porque quem vive pelo like, morre pela ausência dele. E sua essência vale muito mais do que qualquer curtida. Você não é o salvador de ninguém. Você sente que precisa resolver tudo, que se alguém tá mal, é sua obrigação ajudar. Que se alguém falha, você tem que cobrir. Que se alguém sofre, você precisa salvar. Mas e você? Quem te salva de si mesmo? Assumir responsabilidades que não são suas é uma forma sofisticada de autossabotagem. Porque parece nobre, parece bonito, parece altruísta, mas no fundo é só um jeito de evitar olhar para sua própria bagunça enquanto tenta consertar a dos outros. Você entra num ciclo doentio de resolver o que não é seu, carregando pesos emocionais que não te pertencem. E a cada vez que você assume o fardo do outro, você abandona um pedaço de si. Tem uma ilusão aí que precisa cair. A de que, se você não ajudar, tudo vai desandar. Mentira. O mundo não desaba quando você solta. Só você desaba quando segura demais. Quer ver isso com clareza? Faça o seguinte: pegue um papel.
De um lado, escreva tudo o que está te pesando ultimamente. Do outro, marque o que realmente depende de você. O que sobrar não é seu, e o que não é seu não é sua obrigação carregar. Você pode se importar, pode apoiar, pode estar presente, mas não precisa se sacrificar. Você não é filtro de café emocional de ninguém. E o excesso de empatia que vira exaustão não é virtude, é abandono de si. Quem tenta salvar o mundo sem salvar a si mesmo, afunda junto, e ninguém se cura no naufrágio do outro. Conflitos necessários. Você evita brigas, engole o que pensa, suaviza o que sente, finge que tá tudo bem, mesmo quando não tá. E tudo isso em nome da paz. Mas será que é paz? Ou só medo disfarçado de gentileza? Fugir do conflito parece sensato, mas na prática é um jeito elegante de fugir de si. Porque o que você não fala, o corpo sente. O que você engole, vira nó. O que você evita, vira ressentimento. E viver acumulando silêncios é como dormir com um vulcão no peito. Uma hora, ele explode. Acreditar que confronto é coisa de gente grosseira é uma armadilha. Conflito não é o problema. O problema é o modo como você lida com ele. Porque quando você aprende a se posicionar com firmeza e respeito, o conflito vira ponte, não muro. A verdade é desconfortável, sim, mas também é libertadora. E manter relações onde não há espaço para a verdade é cultivar vínculos frágeis, baseados em omissão. Quer começar a virar esse jogo? Faça um ensaio. Escreva o que você gostaria de dizer, sem filtro, sem floreio, sem medo. Depois, refine. Tira o ataque, mantenha a verdade. E então, treine em voz alta. Soa estranho? Ótimo. Melhor soar estranho no espelho do que implodir diante do outro. Porque evitar conflitos externos cria um conflito interno que você não merece carregar. E só quem tem coragem de dizer o que sente, constrói relações onde pode ser inteiro. A reconexão com suas necessidades. Você lembra da última vez que se perguntou o que realmente queria? Não o que esperam de você. Não o que seria bom fazer. Mas o que você, de verdade, precisava? Provavelmente não. Porque você se acostumou a cuidar dos outros, a ouvir, a servir, a se adaptar. E aos poucos, esqueceu de si. Suas vontades foram sendo adiadas, suas necessidades abafadas. Como se o que você sente fosse sempre menos urgente. Mas aqui vai uma verdade que talvez doa um pouco. Ninguém vai te priorizar, se nem você se prioriza. Se você se trata como alguém secundário, o mundo aprende a te colocar no rodapé das prioridades. Existe uma ideia distorcida de que autocuidado é egoísmo, que se colocar em primeiro lugar é sinal de frieza. Mas isso é mentira. Isso é culpa mal disfarçada de obediência emocional. E quanto mais você se apaga pelos outros, mais vive no escuro. Quer mudar isso? Comece com 3 perguntas simples, mas poderosas. O que eu preciso hoje? Por que estou ignorando isso? O que posso fazer, agora, para me atender? Aceite o que vier, sem julgar, sem minimizar. E então, dê um passo, mesmo pequeno. Dizer não, pedir um tempo, descansar, respirar. Isso é autocuidado. Isso é sobrevivência emocional. Porque viver negando o que se sente é morrer aos poucos. E ninguém nasce para ser sombra de si mesmo. Você é casa e precisa aprender a morar em si com dignidade. O mito da perfeição. Você vive tentando acertar, ser impecável, nunca falhar, nunca decepcionar. Você quer ser o exemplo, o modelo, a pessoa que ninguém critica. Mas no fundo, essa busca é só medo disfarçado de excelência. A perfeição que você persegue é uma armadura. Um disfarce sofisticado para esconder o pavor de errar, o medo de ser rejeitado, a vergonha de mostrar suas falhas. Mas aqui vai uma revelação. Quem tenta ser perfeito o tempo todo vive uma mentira crônica. E uma mentira exaure. Essa autocrítica feroz que te persegue não te fortalece. Ela te paralisa. Ela te suga. Ela te prende num ciclo onde nada nunca é bom o bastante. E o mais perverso, muitas dessas vozes internas não são nem suas. São heranças emocionais. Expectativas alheias que você transformou em regra. Você revisa 1000 vezes, recomeça do zero. Se culpa por mínimos erros. Acha que tudo precisa estar perfeito para valer a pena. Mas quem te disse isso? Quem te convenceu de que ser humano era ser máquina? Quer um ponto de virada? Pense numa criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, cai de novo. E você não grita com ela por isso. Você acolhe, encoraja. Então por que com você seria diferente? Pratique autocompaixão. Troque a pergunta, por que eu errei? Por, o que eu posso aprender com isso?
Abrace suas falhas como partes legítimas do processo, porque crescer é integrar, não esconder. A perfeição é uma ilusão que custa caro. Custa paz, custa autenticidade, custa conexão. E no fim, quem se permite ser imperfeito, finalmente se permite ser real. Ser uma boa pessoa não pode custar a sua existência. Não pode exigir que você se anule, se cale, se esconda. Não pode significar viver agradando a todos enquanto vai se perdendo de si mesmo. Hoje você viu como essa bondade, sem limites, pode virar uma prisão invisível. Viu que dizer sim o tempo todo destrói sua identidade. Que fugir do conflito gera conflitos internos ainda maiores. Que tentar salvar o mundo sem salvar a si mesmo só te afunda mais. Que buscar aprovação externa é um poço sem fundo. E que a perfeição, no fundo, é só medo de não ser amado. Mas a boa notícia é: você pode sair desse ciclo. Pode começar agora. Com um não, dito com verdade. Com um limite traçado com firmeza. Com um olhar sincero para sua sombra. Com um passo, ainda que pequeno, em direção a si mesmo. Você não precisa deixar de ser bom, mas precisa parar de ser manipulável. Precisa parar de ser previsível, bonzinho, fácil de controlar. Porque ser bom de verdade não é agradar todo mundo. É ser inteiro. É ser verdadeiro. É se respeitar primeiro, para depois exigir respeito. Agora eu quero saber, qual desses pontos mais te tocou? Qual verdade doeu, mas fez sentido? Me conta nos comentários, porque a troca ali nos comentários pode ser tão transformadora quanto o conteúdo daqui. E como eu te disse lá no começo, se esse vídeo te cutucou, se abriu alguma ferida antiga ou trouxe uma nova percepção, assiste depois o vídeo sobre os 10 minutos de autoconhecimento com Jung. Tá na descrição e também no card final. Os dois se completam, e se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive tentando ser bom demais e anda esquecendo de si no processo. Você não nasceu para agradar plateias. Nasceu para viver em verdade consigo mesmo.